O cheiro forte da terra molhada sobe do chão, enquanto o sol se põe lentamente atrás do pasto, tingindo o céu com tons intensos de laranja, púrpura e vermelho queimado. O canto distante de um galo se mistura ao som clássico de Amado Batista, que ecoa de um rádio antigo, apoiado sobre a madeira gasta da varanda. O vento arrasta folhas secas que roçam no chão áspero da fazenda onde tudo começou. Dentro da casa grande, feita de tijolos à vista e janelas de madeira, reina um silêncio espesso, denso, como uma névoa invisível. Ah, e antes de continuar, dá uma olhadinha nos livros que eu deixei fixado aí nos comentários. Tem muita coisa bacana que pode te interessar. Lá no fundo da casa, escondido entre portas fechadas e paredes que guardam memórias de uma vida inteira, repousa um violão. Não é apenas um instrumento, mas um confidente silencioso, cúmplice das notas que até agora só ecoaram entre quatro paredes. O violão pertence ao filho de Amado Batista. Sim, ele, o herdeiro do sangue, do sobrenome, da história, mas que, curiosamente, quase ninguém conhece. Enquanto o pai se tornou um dos maiores ícones da música romântica brasileira, com sucessos imortais que atravessaram gerações, o filho cresceu longe dos holofotes, na sombra desse legado gigante, tentando entender seu próprio espaço, sua própria voz. Certa noite, num desses silêncios que gritam mais do que qualquer música, ele se aproxima do pai, o coração dispara, as mãos suam frio, o nó na garganta aperta, mas a coragem é maior que o medo. Pai! Preciso te mostrar uma coisa. Amado ergue lentamente os olhos do jornal que lê, sem esboçar nenhuma expressão. O ar fica pesado como antes da tempestade. Gravei uma música. O silêncio volta, mais denso, mais afiado. O pai apenas observa com aquele olhar que pesa mais que 1000 palavras. O filho respira fundo, mas não recua. Sabe que aquele momento pode ser o divisor de águas entre ser apenas o filho de Amado Batista ou alguém com identidade própria. Dias depois, já longe daquele olhar que tanto respeita e teme, ele sobe ao palco pela primeira vez. É um bar pequeno em Goiânia, com mesas de madeira cheias de marcas e cadeiras desiguais. A iluminação é fraca, o cheiro de cerveja se mistura ao da fumaça de cigarro e ao perfume barato das mulheres que ali frequentam. Mas para ele, aquele é o palco mais importante do mundo. A plateia é modesta, mas atenta. Cada acorde que ele solta no violão parece um grito contido, uma tentativa desesperada de provar para si mesmo, e talvez para o pai, que ele pode, que ele consegue, que a música está no sangue, mas que o talento é fruto do esforço, da dedicação silenciosa de anos tocando escondido, longe dos olhos críticos e das comparações inevitáveis. Enquanto a sua voz preenche o ambiente no submundo da indústria sertaneja, começam os burburinhos. É filho dele, mas será que tem o mesmo talento? Os olhares são atravessados por esse julgamento não declarado. As redes sociais, normalmente tão rápidas em transformar qualquer polêmica em manchete, dessa vez permanecem em silêncio. Não há matérias, não há entrevistas, não há convites para programas de TV. Só ele, seu violão e a vontade de provar que não precisa ser apenas uma extensão do pai. Cada show é uma batalha silenciosa, cada música é um manifesto contra a invisibilidade, contra o peso de carregar um sobrenome tão grande que mais parece uma cerca de arame farpado, limitando seus passos do que uma ponte para novas oportunidades. Os olhares críticos continuam. Ele nunca vai ser como o pai, não tem o mesmo carisma, está forçando uma carreira, mas ele segue, persistente, determinado. Como quem planta numa terra seca, sem garantia de colheita, mas com a esperança teimosa de quem acredita que, um dia, as flores vão nascer. O tempo passa, as apresentações se acumulam, o repertório, antes tímido, agora é composto por músicas autorais, letras que falam de amor, dor, superação e principalmente de busca por identidade, até que chega o dia mais esperado, e o mais temido, ele vai se apresentar no maior show da sua curta carreira. Um festival importante, com centenas de pessoas na plateia, luzes fortes, estrutura profissional, e pela primeira vez sabe que o pai estará lá, sentado entre os convidados. O coração dispara como nunca antes, as mãos tremem ao segurar o violão, e a mente insiste em repetir: não erre, não erre. O backstage é um caldeirão de emoções.
Enquanto espera a sua vez, respira fundo, fecha os olhos e lembra da infância na fazenda, do pai cantando ao pôr do sol, da mãe preparando o café, do cheiro da terra molhada e de todas as vezes que se perguntou se um dia conseguiria ser ouvido de verdade. Finalmente o apresentador anuncia seu nome. Ele sobe ao palco. Os refletores cegam, o microfone parece pesar uma tonelada. O público está ali, atento, curioso, mas o olhar que ele mais procura está no meio da multidão, o do pai. E então ele começa. Os primeiros acordes soam trêmulos, mas verdadeiros. A voz, carregada de emoção, desliza pela melodia que ele mesmo escreveu numa noite solitária, olhando o mesmo céu que tantas vezes viu da janela do quarto, imaginando quando seria sua vez de brilhar. A música avança, a plateia se silencia. O refrão se aproxima, e quando ele solta a nota mais alta, a voz falha por um segundo, traída pela tensão. Um suspiro coletivo percorre o público, mas ele não desiste. Aperta ainda mais o violão contra o peito e segue, com lágrimas se acumulando nos olhos, mas com a alma mais leve a cada verso. Quando a última nota ecoa pelo ar, o silêncio reina. Por um segundo que parece uma eternidade, ninguém aplaude, ninguém se mexe. Ele olha ao redor, o coração parece que vai explodir de tanta adrenalina. E então, um único aplauso rompe o vazio. É ele, Amado Batista, de pé, no meio da plateia, aplaudindo com um meio sorriso discreto, mas sincero. O filho, naquele momento, entende, não precisa mais provar nada, nem para o pai, nem para ninguém, só precisa seguir, cantando. Após o show, com as luzes apagadas e o burburinho da plateia se dissipando pelo vento da noite, ele caminha lentamente pelo corredor estreito que leva ao camarim. Cada passo é pesado, não de cansaço, mas de tudo que ficou pelo caminho, anos de dúvidas, de silêncios, de noites tocando sozinho. Encosta o violão na parede e respira fundo, o peito ainda arfando pela explosão de emoções. Então, ouve a porta se abrindo com um rangido seco. O pai entra, sem dizer palavra, apenas observa, o mesmo olhar de sempre, impenetrável, mas agora há algo diferente. O filho não espera mais o elogio, não pede mais a aprovação, levanta os olhos firme e diz com a voz embargada, mas decidida: "Eu não quero ser você, pai, quero ser eu." O silêncio se instala como uma noite sem estrelas. Amado Batista caminha lentamente até ele, pousa a mão pesada e calejada no ombro do filho e com um olhar que mistura orgulho e advertência responde: "Então seja, mas saiba, o palco cobra caro." O filho fecha os olhos, segura o choro que insiste em escapar e pela primeira vez sente que, apesar de tudo, aquele foi o maior reconhecimento que poderia receber. Não é mais apenas sobre música, sobre aplausos ou fama, é sobre identidade. Sobre ter encontrado, enfim, a coragem de ser quem é, nós sem pedir licença, sem precisar da sombra de ninguém para existir. Ali, naquele camarim frio e apertado, ele entende, o verdadeiro palco não está diante da multidão, mas dentro de si. E agora, ele está pronto para enfrentá-lo. Dias depois daquele encontro silencioso no camarim, ele toma a decisão que vinha adiando há anos. Grava seu primeiro álbum, não mais covers, não mais tentativas de repetir o estilo do pai, mas um disco inteiro autoral, com letras que saíram das madrugadas solitárias, das caminhadas longas pelas estradas de terra, das conversas que nunca conseguiu ter em voz alta. Cada canção carrega um pedaço de sua alma, o amor mal resolvido, a infância marcada pelos shows do pai, a dor de crescer cercado de comparações e, principalmente, a superação. Ele decide lançar as músicas de forma independente, sem grandes gravadoras, sem o apadrinhamento óbvio que muitos esperavam que buscasse. A primeira apresentação após o lançamento é em uma casa de shows modesta, mas lotada. O público, diferente daquele do bar pequeno em Goiânia, agora canta junto, conhece as letras, se emociona. Nas entrevistas que começam a surgir timidamente, ele fala, pela primeira vez, sobre o peso do sobrenome, não com mágoa, mas com uma maturidade que surpreende até quem duvidava de sua trajetória. Não quero apagar a história do meu pai, mas quero construir a minha, ele diz, olhando fixamente para a câmera, com a segurança de quem não tem mais medo de errar. E assim ele segue, abrindo shows, compondo, fazendo parcerias inesperadas, até com artistas de gêneros que o pai jamais imaginou.
Sai da zona de conforto, grava clipes urbanos, aparece em festivais alternativos e começa a conquistar, devagar, mas com firmeza, um público que o reconhece não mais como o filho de Amado Batista, mas como ele mesmo, um cantor com voz, alma e verdade. Na Fazenda, longe dos palcos, Amado ouve pela primeira vez o álbum inteiro do filho. Não comenta, não telefona, não posta nada nas redes sociais. Apenas ouve em silêncio enquanto a tarde vai caindo e o canto dos pássaros se mistura ao som da música que ele sabe. Nasceu do mesmo solo que o criou e pela primeira vez, Amado entende, o filho não rompeu com o legado, apenas plantou a própria árvore. Na varanda da fazenda, sentado na velha cadeira de madeira que já viu tantas manhãs e despedidas, Amado Batista acende um cigarro, deixa a fumaça escapar preguiçosa e fixa o olhar no horizonte. O céu, tingido de um azul desbotado, começa a escurecer lentamente, enquanto o rádio, sempre ele, agora não toca as músicas dele, mas as do filho. Aquela mesma melodia que ecoou no palco, que arrancou aplausos, que provocou lágrimas, agora preenche o silêncio daquela terra, como se sempre tivesse pertencido ali. Amado não diz nada, apenas fecha os olhos por um segundo e balança a cabeça, como quem concorda com algo que demorou tempo demais para aceitar. O filho, do outro lado da cidade, entra em estúdio novamente, desta vez para gravar o segundo álbum. Já não busca provar nada para ninguém, apenas segue com o mesmo violão, mas agora com a certeza de que sua música tem espaço, tem voz e tem quem escute. E assim a câmera imaginária se afasta lentamente, sobrevoando os campos infinitos da fazenda, enquanto o som da canção vai se dissolvendo no ar, deixando no vento uma pergunta que ecoa, silenciosa e incômoda. Por que ninguém fala sobre ele? E a resposta fica no mistério, no sussurro, na escolha de quem prefere fazer história com música e não com manchetes. O legado agora é outro, e a história está só começando.